Gente, bem-vindos à quarta aula. A gente vai falar hoje sobre o restante dos tópicos a respeito de ações. A gente já cobriu a grande parte desse tópico na última aula, na terceira aula, mas ainda faltam alguns pontos que a gente vai cobrir na primeira parte da aula de hoje. E na segunda parte da aula de hoje, a gente vai falar sobre partes beneficiárias e debêntures. Bom, a gente viu na última aula que há basicamente três espécies de ações, né? São as ações ordinárias, as ações preferenciais e as ações de fruição. Eu expliquei que as ações de fruição elas são uma espécie bem comum de você encontrar no mundo real, né? Mas são as ações que sobram depois que o valor total delas de uma ação é amortizada. Então, quando uma ação tem o total do seu valor amortizado, ela vira uma ação de fruição. Hoje a aula vai ser um pouco mais focada nas outras duas espécies de ação que são mais comuns, que é a ação ordinária e a ação preferencial. Bom, além dessa divisão em espécie, as ações elas podem ser classificadas, elas podem ser divididas em classes também. Então, ao passo que a gente tem três espécies de ação previstas na lei das SA, duas dessas espécies, a ação ordinária e a ação preferencial, elas podem ser divididas em classe, sendo que, ressalva, a ação ordinária só pode ser dividida em classe na companhia fechada. Na companhia aberta, a ação ordinária não pode ser dividida em classe. Mas a ação preferencial pode ser dividida em classes tanto na companhia aberta como na companhia fechada. Não tem uma restrição a esse respeito. E há no direito societário, previsto lá no artigo 109, parágrafo 1º, que é necessário observar uma igualdade entre classes. Então, todos os acionistas de uma mesma classe são tratados da forma diferente, têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Pode ser, é bem comum, que classes diferentes tenham direitos diferentes, né? Por isso que existe essa divisão entre classes em primeiro lugar, para que você possa prever condições diferentes para cada classe. Mas dentro de uma mesma classe, os acionistas têm que ser tratados da mesma forma. Tem o princípio da igualdade entre classes que tem que ser observado. Onde que ficam previstas essas classes? Na lei do SA? Não. A lei do SA ela prevê apenas a possibilidade de você fazer a divisão das classes e quais são os direitos que você pode mudar em cada uma dessas classes, né? Por exemplo, as preferências que cada classe de ação preferencial pode ter, mas o documento que de fato cria as classes e diz quais são os direitos de cada classe de ação é o estatuto. O estatuto é que vai dizer quais são as ações em que o capital social da companhia se divide e quais são as características dessas ações. Como a gente já falou na última aula, a principal diferença entre uma ação ordinária e uma ação preferencial é que a ação ordinária, primeiro, ela é a ação, entre aspas, padrão, então toda a companhia já nasce com ações ordinárias, você não consegue constituir uma companhia que não tem ações ordinárias, então, obrigatoriamente, toda a companhia tem essa espécie de ação, e ela tem a característica de dar um voto para cada ação, né, para o acionista detentor das ações ordinárias. Então, a ação ordinária confere obrigatoriamente direito de voto ao acionista, ao seu detentor. Ao passo que, como a gente vai ver, a ação preferencial ela pode não ter direito a voto. De qualquer forma, não obstante a regra geral seja que cada ação ordinária tem direito a um voto, existe no artigo 110, parágrafo 1º, uma possibilidade de que o estatuto limite o número de votos para cada acionista. Então, não é que esteja limitando o direito de voto da ação, mas sim o direito de voto do acionista que detém aquelas ações. Então, por exemplo, o estatuto pode dizer que, independentemente de quantas ações ordinárias cada acionista tiver, cada acionista não pode
ter mais que 1.000 votos. Então, se o acionista tiver 2.000 ações ordinárias, em tese ele teria direito a 2.000 votos, só que o estatuto limita 1.000 votos por acionista. Aquele acionista não pode votar com mais de 1.000 ações em uma assembleia. É uma limitação que vale para todo mundo. Você não pode limitar apenas um acionista, porque, lembrando, né, o princípio da igualdade, todos os acionistas têm que ser tratados de forma igual. Se existe uma limitação de voto, isso vale para todos os acionistas e não só para um acionista específico. Por outro lado, em algumas jurisdições, como nos Estados Unidos, existe a possibilidade de que cada ação ordinária confira mais de um voto para o seu detentor, que a gente chama de voto plural, né? Essa possibilidade ainda não existe no Brasil, mas já está sendo discutido. Eu até coloquei no AVA para vocês lerem uma notícia sobre a discussão de uma possível nova lei que foi aprovada pelo Congresso, agora está em fase de sanção, que vai prever, se sancionada, né, da forma como aprovada, a possibilidade de uma companhia emitir ações ordinárias com voto plural, mais de um voto por ação. Por que isso é utilizado nos Estados Unidos e por que existe essa discussão de utilizar também no Brasil? Porque quando você pode emitir uma ação que tem mais de um voto, você consegue concentrar mais poder de voto em um acionista que tem menos ações do que se você tivesse a limitação de um voto por ação. Então, você pode ter uma pessoa que tenha menos votos, menos ações, mas que tenha mais votos que os demais acionistas, porque ele tem uma ação ordinária especial que dá a ele, que dá ao acionista o direito de proferir mais de um voto por ação. Então, sei lá, cada ação dá direito a 10 votos, ou 20 votos, ou o que quer que seja. Esse tipo de estrutura é utilizado em algumas companhias nos Estados Unidos. Salvo engano, no Google tem esse tipo de ação, no Facebook também, e essas ações são detidas pelos fundadores das companhias, né? Então, aquelas pessoas que fundaram a companhia, que não necessariamente tinham capital para aportar ali, mas tinham capital intelectual ou alguma expertise específica que fazia com que os outros acionistas aceitassem, né, que aquele acionista controlador tivesse menos ações, mas mais votos. Então, assim, para resumir, né, hoje a gente não tem essa possibilidade no Brasil, porque existe a limitação de que cada ação só possa ter um voto, mas é bem possível que, num futuro próximo, a gente tenha a possibilidade na lei societária brasileira de que uma ação ordinária possa ter direito a mais de um voto, se o estatuto assim permitir. Ainda não existe, pode vir a existir. A gente vai acompanhar para ver se essa lei, de fato, entra em vigor da forma como ela foi discutida no Congresso. Então, além das ações ordinárias, a companhia ela também pode ter uma ação preferencial, e a ação preferencial ela pode ser dividida em classes, tanto na companhia fechada como na companhia aberta, e não existe limitação para quantas classes o Estatuto Social pode criar. Ele pode criar quantas classes de ação preferencial ele quiser. E na ação preferencial, ao contrário da ação ordinária, apesar de que, como regra, a ação preferencial tem direito a voto, o Estatuto ele pode suprimir total ou parcialmente esse direito. Então, você pode ter uma ação preferencial totalmente sem voto, sem direito a voto nenhum, ou você pode ter uma ação preferencial com direito a voto limitado, ali, que só pode votar em algumas deliberações, em algumas circunstâncias específicas. Então, você tem essas duas possibilidades, mas somente na ação preferencial. Na ação ordinária, você não pode suprimir voto, nem limitar voto de forma alguma, a não ser naquela hipótese de limitação de número de voto por acionista, né? Na ação preferencial, não. Você pode limitar parcialmente ou até suprimir totalmente o direito de voto da ação, né? Que aí, só para a gente consolidar isso aqui, a limitação de voto disposta no artigo 110, parágrafo 1º,
É uma limitação de voto não da ação, mas do acionista. O acionista não pode exercer mais que X votos, conforme disposto no estatuto. Aqui na ação preferencial, você suprime o voto da própria ação. Então, a ação já vem desprovida de voto. Não é uma limitação que você impõe na figura do acionista, mas sim na própria ação, que já não tem direito de voto na origem. Bom, em contraprestação, digamos assim, à ausência do direito de voto ou à limitação do direito de voto na ação preferencial, a ação preferencial ela ganha algumas vantagens econômicas. Então, quando a gente fala em ação, a gente geralmente tem uma divisão entre direitos políticos e direitos econômicos. Direitos políticos seriam os direitos de voto e os direitos econômicos seriam os direitos de recebimento de dividendo ou alguma preferência no recebimento de haveres na liquidação, enfim, alguma vantagem que tenha um cunho econômico. Então, a ação preferencial, se ela perde o direito político dela, que é o de voto, ela tem que, em compensação a isso, ganhar um direito econômico, uma vantagem econômica que vai compensar o direito político que foi perdido. Lá na lei das SA, você pode ter, a lei prevê, né, a possibilidade que você tenha como vantagem econômica uma prioridade no recebimento de dividendos, fixo ou mínimo, ou uma prioridade no reembolso da ação no caso de liquidação da companhia. Então, o que isso significa? Que a vantagem econômica da ação preferencial que não tenha direito a voto vai ser uma preferência para o acionista receber primeiro, antes dos demais acionistas detentores de ação ordinária, dividendos que a companhia tenha a distribuir ou haveres que aquele acionista, que a companhia tenha a oferecer no momento da liquidação, que possa ser distribuído aos acionistas. Ou seja, o acionista preferencialista, como o próprio nome já diz, ele tem preferência, ele está primeiro na fila para receber dinheiro que a companhia tenha a distribuir aos seus acionistas. Então, pode ser uma vantagem ou outra, ou pode ser as duas vantagens em conjunto. E aí, a lei dos SA, ela menciona, né, a preferência de recebimento de dividendos fixos ou mínimos. O que isso quer dizer? Exatamente o que a palavra já indica. Dividendo mínimo é aquele mínimo que o acionista preferencialista recebe antes dos demais. Então, é o volume que primeiro vai ser pago para os acionistas preferencialistas, e só depois que aquele dinheiro for pago é que você pode pagar dividendo para os demais acionistas. Então, é o mínimo que o acionista vai ter direito a receber. Se a companhia só tiver dinheiro para pagar o dividendo mínimo do acionista preferencialista, só o acionista preferencialista vai receber dividendos, os demais não vão receber. Então, ele tem que primeiro atender aquele requisito do dividendo mínimo para depois poder pagar aos demais acionistas, e inclusive também aos próprios preferencialistas com direito a dividendo mínimo, se o volume de dividendos for autossuficiente para pagar o dividendo mínimo e também pagar um valor a mais, contanto que todos os acionistas recebam o mesmo valor. E também o dividendo mínimo, por outro lado, como o próprio nome já indica, o dividendo fixo, perdão, como o próprio nome já indica, é um valor fixo que o acionista preferencialista tem direito a receber. Então, se o estatuto disser que o dividendo fixo da ação preferencial vai ser de R$10 por ação, é aquele valor que o acionista preferencialista vai ter direito a receber de forma, enfim, serve como um teto ali, né? Então, vamos supor que num determinado ano a companhia tenha dinheiro suficiente para pagar R$15 por ação. Se o dividendo fixo for de R$10, o acionista preferencialista ganha R$10, ele não ganha o a mais. É diferente do mínimo, porque se o dividendo fixo for R$10, mas a companhia tem dinheiro suficiente para pagar 15, o acionista preferencialista recebe 15 também. Ele recebe 10 antes dos demais, né, porque ele tem a preferência, mas ele também recebe os 5 porque sobrou dinheiro para pagar mais para todo mundo.
O fixo não, ele recebe aquele valor fixo, ainda que a companhia tenha dinheiro para pagar um pouco mais. Então, essa é a diferença das duas hipóteses. E nesses dois casos, no caso do dividendo fixo e no caso do dividendo mínimo, o dividendo ele também pode ser cumulativo ou não. O que significa cumulativo? Se o acionista preferencialista não recebe aquele valor em um ano, o dinheiro que ele não recebeu acumula para o ano seguinte. Então, se o seu dividendo mínimo é 10, mas você recebeu 8, esses 2 que faltaram para chegar no mínimo acumulam para o ano seguinte. A mesma coisa, se o dividendo fixo é 10, mas você recebeu 8, esses 2 que deixaram de ser pagos no seu dividendo fixo acumulam para o ano seguinte. Se não for cumulativo, você não acumula, você perdeu aquele direito naquele ano porque a companhia não teve dinheiro para pagar. Azar do acionista é o risco do negócio. Mas se for cumulativo, ele vai acumular para o ano seguinte e o acionista vai poder receber esse valor lá na frente. E aí, como eu disse, tudo isso, todos esses direitos, supressão de voto, limitação de voto, vão estar dispostos no estatuto, que vai ter que dizer quais são as classes que as ações da companhia possuem e quais são as características de cada classe. Essa classe não tem direito a voto, mas ela tem dividendo fixo. Essa classe aqui não tem direito a voto, mas ela não tem direito a voto, mas ela tem um dividendo mínimo. Então, o estatuto é que vai dizer, vai separar as classes e vai dizer quais são as características de cada um. E você pode ter também algumas variações dessas regras. Por exemplo, existe no Brasil a possibilidade de você construir algo que se denomina na prática de ação superpreferencial, que é uma ação que recebe um múltiplo de dividendos da ação ordinária. Então, por exemplo, as companhias aéreas, a Azul e a Gol, ainda não sei se elas ainda têm isso, mas durante um tempo elas tiveram essas ações preferenciais, que, por exemplo, no caso da Gol, a ação super preferencial da Gol dava direito para o acionista que detivesse essas ações um dividendo 35 vezes maior que o dividendo pago à ação ordinária. Ou seja, provavelmente era um dividendo fixo, não sei de cabeça, mas era um dividendo fixo equivalente a 35 vezes aquele valor que fosse pago à ação ordinária. Então, você tem uma margem de flexibilidade ali para construir algumas hipóteses que não estão expressamente previstas na lei, mas que são compatíveis com a permissão que a lei dá de você criar essas hipóteses de dividendo diferenciados. Aí, lá no artigo 111, nos parágrafos 1º e 2º, você tem uma regra especial, que é a da aquisição de direito de voto pelas ações preferenciais, caso os seus dividendos não sejam pagos. Então, o que diz esse dispositivo? Ele diz que, se durante 3 exercícios seguidos, o dividendo fixo ou mínimo, cumulativo ou não, que o acionista preferencialista faça jus, que a ação preferencial faça jus, não for pago pela companhia, o acionista que não tinha direito de voto, a ação que não tinha direito de voto, passa a tê-lo. Então, a ação preferencial que antes não tinha direito a voto, ela passa a adquirir o direito a voto, né? Passa a ser uma ação votante, até que os dividendos fixos ou mínimos sejam pagos, e se forem cumulativos, até que o valor acumulado em atraso seja pago também. Qual é a lógica dessa regra? A lógica dessa regra é: você tira o direito político e dá em contraprestação, né, em compensação, um direito econômico. Se esse direito econômico não é pago por 3 exercícios seguidos, então essa compensação, na verdade, não existe. É uma compensação falsa porque o direito econômico não está sendo honrado. Então, se a companhia fica 3 exercícios sem pagar o dividendo fixo ou mínimo, para reequilibrar a balança, você dá o direito a voto àquela ação, enquanto o direito econômico especial que ela tem direito, que ela faz jus, não for honrado. Então, a partir do momento em que o dividendo fixo ou mínimo é regularizado e pago em dia, o direito a voto cai de novo. Mas enquanto isso não acontecer, aquela ação ela vai poder votar, ela vai ter direito a voto
conforme essa disposição da lei das SA. Bom, uma coisa que a gente já falou também na última aula. Os dividendos, eles sempre são pagos, via de regra, né, à conta dos lucros líquidos. A gente vai ter uma aula para falar disso, mas a ideia é que, depois que a companhia paga todos os seus custos e tudo mais, impostos, etc., você tem o lucro líquido, e a partir desse lucro líquido, você deve fazer, você destaca a parte desse lucro líquido para constituir o que a gente chama de reserva legal, que é uma reserva obrigatória, e você pode também destacar outros valores do lucro líquido para outros tipos de reserva que sejam previstos no estatuto. Depois que você fez tudo isso, pagou todas as despesas e constituiu todas as reservas que você, por lei ou pelo estatuto, era obrigado a constituir, a gente chega no lucro líquido ajustado, que é com base nesse lucro líquido ajustado que a companhia pode distribuir dividendo. Então, dividendo é aquele lucro lá no final da equação que pode ser distribuído para os acionistas. Fora o lucro líquido ajustado, a companhia, no caso das ações preferenciais, também pode distribuir dividendos à conta de reserva de capital. Então, a gente falou na última aula, né, que quando as ações não têm valor nominal, os acionistas em assembleia, eles podem deliberar qual é a parcela do preço de emissão da ação que vai para o capital social e qual é a parcela que vai para a reserva de capital. Dessa reserva de capital, eu expliquei que tem várias utilidades, né? Pode ser utilizada para efetuar resgate, e pode ser utilizada para a companhia recomprar suas ações e manter em tesouraria, e ela pode ser utilizada também para distribuir dividendos para as ações preferenciais apenas. Então, a lei só permite que você distribua dividendos à conta das reservas, das contas de reserva de capital para os acionistas, para as ações preferenciais. Não existe essa permissão para os acionistas, para as ações ordinárias. Isso está previsto lá no artigo 201 da Lei 6404. Então, você não pode distribuir dividendos à conta do capital social, porque o capital social não serve para isso, né? E você tem o princípio da intangibilidade do capital, ele só pode ser alterado em algumas hipóteses específicas e com procedimento também específico. Então, você não pode distribuir dividendos com base no valor do capital social, apenas no valor do lucro líquido ajustado do exercício, mas, no caso das ações preferenciais especificamente, existe a possibilidade de você distribuir o dividendo à conta das reservas de lucro que a companhia eventualmente tenha, das reservas de capital, perdão, que a companhia eventualmente tenha. Bom, além dessa prioridade no recebimento de dividendos, a gente já falou que a ação preferencial ela também tem direito à prioridade no reembolso. Então, no caso de uma liquidação da companhia, o acionista preferencialista ele está na frente do acionista ordinarista para receber os haveres, né, a sua parcela de direito no acervo líquido da companhia. No caso das companhias abertas, a gente já falou, né, que elas podem ter ações preferenciais sem direito a voto e podem ter as suas ações preferenciais divididas em classe, mas a lei é um pouco mais rígida com relação a quais vantagens econômicas elas devem ter. Então, o artigo 17, né, caput, ele fala da regra geral, que é aplicável a todas as companhias, abertas ou fechadas, e no parágrafo 1º, tem a regra que é específica para as ações preferenciais das companhias abertas que tenham as suas ações admitidas ao mercado, né? Então, aqui é uma regra específica
para as ações preferenciais que sejam admitidas à negociação no mercado, ou seja, que estejam listadas em bolsa e que possam ser negociadas em bolsa. Então, é isso que ele fala aqui no finalzinho do parágrafo 1º, que fala as ações preferenciais sem direito a voto ou com restrição do direito a voto somente serão admitidas à negociação no mercado de valores mobiliários se a elas for atribuída pelo menos uma das seguintes preferências ou vantagens. E aí ele lista, o legislador listou, né, algumas preferências específicas para as ações preferenciais de companhia aberta, que devem ser necessariamente conferidas a essas ações. Então, no inciso 1, fala o direito de participar do dividendo a ser distribuído correspondente a pelo menos 25% do lucro líquido. Então, uma parcela mínima ali do lucro líquido que tem que ser distribuída às ações preferenciais sem direito a voto da companhia aberta, sendo que os acionistas, as ações preferenciais têm uma prioridade no recebimento, no volume dessa parcela de dividendos, né, num volume equivalente a 3% do valor do patrimônio líquido da ação, e o direito de participar dos lucros líquidos em igualdade de condições com as ordinárias, depois já essas assegurado dividendo igual ao mínimo prioritário estabelecido conforme a linha A. Ou seja, se a companhia tem um volume suficiente para pagar mais dividendo do que aquele mínimo estabelecido na linha A, ainda assim a ação preferencial vai poder participar desse excesso, né, em igualdade de condição com a ação ordinária. O segundo inciso fala do direito ao recebimento de dividendo por ação preferencial de pelo menos 10% maior do que o atribuído a cada ação ordinária, ou seja, se a ação ordinária recebe 100, a ação preferencial vai receber 110, porque ela recebe 10% mais do que a ação ordinária, né? Ou o direito de serem incluídas na oferta pública de alienação de controle, nas condições previstas no artigo 254-A. Assegurado o dividendo pelo menos igual às ações ordinárias. Então, o que esse último artigo aqui fala, que um tema que a gente vai ver um pouco mais à frente no semestre. No artigo 254-A, tem uma previsão de uma oferta pública de aquisição que deve ser feita pelo adquirente de controle da companhia. Eu estou falando aqui, mas a gente vai ver isso em detalhes mais na frente, mas é só para vocês terem um contexto do que significa esse dispositivo. A gente viu na primeira aula uma das hipóteses de oferta pública de aquisição, que foi a OPA para fechamento de capital. No artigo 254-A, existe uma outra modalidade de oferta pública de aquisição, que é aquela que tem que ser feita quando alguém adquire o controle da companhia. Então, quando uma pessoa adquire o controle de uma companhia aberta, essa pessoa é obrigada a realizar uma oferta pública de ações para oferecer, né, dar a oportunidade que os acionistas minoritários daquela companhia que está tendo o seu controle tomado possa vender as suas ações para o controlador novo. Então, por que isso existe? Porque pode ser que os acionistas minoritários daquela companhia não gostem do acionista controlador que está chegando, por qualquer motivo, porque é uma pessoa que não tem a confiança no mercado, ou que tem um histórico que não é muito legal, enfim, uma pessoa que o acionista minoritário não quer se associar, então ele vende as ações para esse controlador e sai da companhia. Esse é o propósito desse dispositivo. Dentro dessa oferta pública, o preço que o acionista minoritário vende é um preço equivalente a 80% do preço pago por ação do bloco de controle. Então, se o controle foi vendido a R$100 a ação, o acionista minoritário que aceitar a oferta pública do adquirente para sair da companhia, ele vai vender a ação dele por 80. Só que essa regra do artigo 254-A, ela só é aplicável às ações ordinárias. As ações preferenciais não têm o mesmo direito de participar dessa oferta pública. Então, o que esse dispositivo aqui está falando
é que o Estatuto Social da Companhia Aberta tem a opção, né, dentre as três hipóteses de vantagem econômica que ela pode estabelecer, uma delas é que as ações preferenciais possam também participar dessa oferta pública de aquisição, que, a princípio, só seria permitido para as ações ordinárias. Então, nas companhias abertas que pretendam ter as suas ações preferenciais admitidas à negociação no mercado, essas ações preferenciais têm que ter pelo menos uma dessas três vantagens. Bom, existe na lei dos SA também a previsão da ação preferencial de classe especial, que a gente chama na prática de golden share, que é aquela ação que o controlador, pessoa estatal, né, o Estado, recebe quando ele privatiza uma companhia que anteriormente era controlada pelo poder público. Então, se você tem uma companhia que era controlada pelo Estado, né, pela União, por exemplo, e essa companhia é privatizada, no processo dessa privatização, a União, né, o controlador ali, que era ente estatal, ele pode exigir que ele receba uma ação preferencial de classe especial, a Golden Share, que vai dar direito ao governo a alguns vetos. Então, em algumas matérias específicas, né? Então, por exemplo, no âmbito da Vale, salvo engano, a Vale tem uma Golden Share, ou tinha até pouco tempo atrás, agora não sei se ainda tem, mas que dava à União, que é a antiga controladora da Vale, né, direito de veto em algumas matérias consideradas importantes ali no cotidiano da companhia. E, assim, esses vetos, eles vão depender, o conteúdo deles, né, vai depender do que estiver disposto no Estatuto, e isso vai ser resultado também do próprio processo de privatização, que já vai ter lá previsto a existência dessa ação preferencial para o governo e quais vão ser os direitos que essa ação preferencial vai conferir ao governo a partir do momento que ele deixar de ser controlador. Bom, aí, por fim, o artigo 18, ele prevê também a possibilidade da ação preferencial ter algumas vantagens políticas específicas. Então, você pode ter a situação em que, muito embora a ação preferencial não tenha direito a voto, ela pode ter, por exemplo, o direito de votar em uma deliberação específica ou eleger um administrador a mais do que a ação preferencial já teria direito, porque a gente vai ver quando a gente for falar sobre eleição de conselho, de administração, a gente vai ver que a ação preferencial ela pode, mesmo não tendo voto, os detentores de ação preferencial podem eleger um conselheiro dependendo de quanto que eles têm de participação no capital. Então, existe essa possibilidade, mas o artigo 18 aqui, como ele abre esse espaço, essa possibilidade de outras vantagens políticas, você poderia, em tese, dar direito às ações preferenciais para eleger um outro conselheiro ou ter um direito de veto específico, enfim, alguma outra vantagem que, via de regra, ela não teria. Bom, se o acionista controlador, os demais acionistas quiserem alterar algumas das vantagens políticas que os acionistas detentores de ação preferencial possuem por força do regulamento, né, das características da ação, se houver uma deliberação para mudar esses direitos, você tem duas consequências, né? Primeiro, essa votação ela obedece o quórum qualificado do artigo 136, que o artigo 136 ele estabelece um rol de matérias que só podem ser aprovadas pela maioria, pelas ações, né, que representam a maioria do capital social votante. O que isso significa? Como regra, as deliberações da Assembleia Geral, a gente vai ter uma aula especificamente para falar sobre a Assembleia, como que as votações acontecem. Mas, como regra,
as decisões elas são tomadas pela maioria dos acionistas presentes na Assembleia. Então, se aparecer lá meia dúzia de gato pingado, é metade dessa meia dúzia de gato pingado que vai decidir as matérias que estão em deliberação. Só que tem algumas matérias mais importantes que elas precisam dos votos de pelo menos metade do capital social. E aí, votante, né? E aí não importa quem está presente na Assembleia, você precisa que esteja presente na Assembleia e vote favoravelmente a matéria, pelo menos metade, mais da metade do capital social votante. Então, são matérias um pouco mais difíceis de você aprovar. Essas matérias, quando elas são aprovadas, em função da importância que elas têm, elas dão direito aos acionistas dissidentes o direito de se retirar da companhia. Ou seja, se algum acionista não votou a favor daquela matéria, mas a matéria mesmo assim acabou sendo aprovada pela maioria dos acionistas com direito a voto, o acionista que não aprovou a matéria, ele pode falar, bom, se vocês aprovaram isso, eu não quero mais porque eu não concordo com essa regra, então eu vou sair. O acionista sai da companhia, exerce o que a gente chama de direito de retirada e recebe o valor do reembolso, que é o reembolso calculado conforme o artigo 45, que a gente falou na última aula. Mas, da mesma forma que a gente conversou na última aula, que a gente falaria sobre reembolso quando a gente fosse falar especificamente do direito de retirada, a mesma mensagem vale aqui. A gente vai falar do direito de retirada numa aula específica quando a gente for discutir a Assembleia. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque, apesar de todas essas regras, além de todas essas regras, né, ainda tem uma outra quando a deliberação em questão diz respeito à alteração das características de uma ação preferencial, que nessa hipótese, essa deliberação só pode ser aprovada se ela contar com a ratificação, com a aprovação prévia dos acionistas que detêm aquelas ações. Então, vamos supor, a companhia tem uma ação preferencial classe A que dá direito a um dividendo 2 vezes maior que a ação ordinária. E aí os acionistas ordinaristas da companhia falam, não estou gostando dessa regra, essa regra está muito ruim para mim, eu vou baixar o direito de dividendo dessa ação preferencial. Essa deliberação ela só pode ser aprovada depois que os próprios detentores da ação preferencial classe A aprovarem essa matéria. Então, os acionistas que são diretamente afetados, eles têm que aprovar previamente aquela alteração, e só depois que eles aprovarem é que a Assembleia Geral pode aprovar, em última instância, a alteração das características da ação. Então, é uma medida de proteção para o acionista que detém aquela ação preferencial, cujas características estão sendo colocadas em discussão ali pela Assembleia Geral. Bom, acho que com isso a gente encerra essa segunda parte sobre ações. Passei um pouco rápido sobre os tópicos. Se ficar alguma dúvida ainda, vocês podem me procurar, me mandar e-mail, que eu vou tentar esclarecer da melhor forma possível. Até mais.